Amigos e amigas da comunidade Paz e Bem, é uma grande alegria estarmos mais uma vez reunidos para nosso encontro semanal, esses encontros que alimentam a esperança, constroem caminhos e muito providente, né, a possibilidade de fazer esse encontro com uma pessoa muito especial para nós, que vai trazer aqui para a gente, para conhecer um trabalho maravilhoso que foi produzido aqui nas terras de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e que está se expandindo para todo o mundo. Esse trabalho é o trabalho que eu vou colocar até aqui para estar conosco na tela aqui, com o professor Robson Sávio. O Robson, além de ser um grande amigo e construtor aí, animador das pastorais, de movimentos sociais, um analista político importante para o nosso país, é também coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos, então ele me coordena, meu coordenador, com a grande equipe que a gente tem ali no NESP. E o Robson é doutor em ciência política, é também professor da PUC Minas, analisa, né, junto a um grupo de especialistas, realiza as análises de conjuntura da CNBB, e junto à Comissão Brasileira de Justiça e Paz, CNLB, Cefet, que é o Centro de Fé e Política, e outros vêm construindo alguns projetos muito importantes, como o Encantar a Política, como o projeto que foi um curso que nós estamos realizando no NESP, junto com essas entidades, que é o curso de planejamento de campanha, e tantos outros projetos. Mas vamos acolher, né, o Robson. Bem-vindo, meu amigo. Eduardo, que alegria estar com você, com todos que te acompanham nesse canal que eu tanto admiro, e que também sou um telespectador, que é o Paz e Bem. Uma alegria, né? E agora, principalmente, com a sua companhia ainda mais próximo, né, na nossa equipe do NESP, da Casa Comum, Formação Política de Cristãos Humanistas. É uma alegria muito grande. Muito bom. Obrigado, Robson. E o Mauro, que deve estar assistindo esse programa. O Robson e você já caminham há muito tempo junto. Eu roubei o Robson aqui para esse papo, que eu acho que o Mauro ia gostar de fazer essa entrevista. O Mauro é uma pessoa muito querida, né? E nós estamos mandando para ele muita energia. É isso mesmo, coisa boa. Olha, o livro que eu comentava, o documento que eu comentava, que o Robson vem aqui conversar com a gente hoje, é esse daqui, esse belo livro chamado O Novo Humanismo, Paradigmas Civilizatórios para o século XXI, a partir do Papa Francisco. Esse livro foi organizado pelo Robson e um conjunto de organizadores que sempre fazem os cadernos do NESP e que resolveram fazer, na verdade, um grande condensado de discussões, tendo dado o momento histórico que estamos vivendo. Junto ao Robson, que organizou esse livro, nós temos o Dom Joaquim Moll, que é o reitor da PUC Minas, bispo auxiliar de Belo Horizonte, o Claudemir Francisco Alves, também professor da PUC Minas, e a Adriana Maria Brandão Penzin, também professora da PUC Minas. Então, o grupo gestor do NESP e outras pessoas que vocês vão conhecer aqui. Mas esse livro ele é um marco também na discussão política, na discussão eclesial, que ele traz alguns elementos chaves, ou seja, palavras novas aqui para a gente conversar, né? Um novo humanismo. E é por isso que eu ia começar com você, Robson, falando aqui, partilhando aqui conosco, o que é isso de novo humanismo e por que esse livro? Conta para a gente um pouco. Pois é, Eduardo, esse livro realmente, como você bem disse aí no início, é uma produção coletiva. Muitas mãos, muitas cabeças, né, que foram pensando essa produção ao longo do tempo. A palavra humanismo ela é antiga, né? A gente pode pegá-la, por exemplo, lá nos filósofos gregos, por exemplo, mas mais contemporaneamente, principalmente a partir da Renascença, e o que nós hoje compreendemos como a cultura ocidental, né? A cultura ocidental, ela tem três bases fundamentais, que é um pouco da filosofia grega, né? Um pouco da humanitas, da ideia de humanidade, de humanismo que vem dos latinos, né? E a ideia de dignidade humana que vem do cristianismo, né? Então, quer dizer, esse tripé é que forma um pouco, digamos assim, as bases da cultura ocidental cristã. E a questão do humanismo ela é fundamental nessa discussão, né? Fundamentalmente, sendo repetitiva, a questão é o seguinte: o que nos caracteriza como humanos? O que nos caracteriza como humanos? E essa discussão é uma discussão filosófica, teológica, antropológica muito longa, que eu não vou cansar aqui os nossos
amigos e amigas que estão aqui, mas eu diria, só para a gente ter um pontapé inicial da nossa conversa, eu diria o seguinte, que essa expressão, ela durante algum tempo, inclusive, ela foi apropriada de uma forma que eu diria muito complicada, com a ideia de um antropocentrismo, um ser humano muito no centro de tudo, muito dono de tudo, muito senhor de tudo, né? Que, inclusive, gera numa cultura moderna e pós-moderna uma ideia de um individualismo exacerbado, de um grande egoísmo, de um hedonismo e coisas dessa natureza, e do próprio consumismo. Né? O que é o consumismo? É uma autossatisfação. Né? Esse livro ele nasce a partir de uma ideia, né, e uma provocação. O Papa Francisco, quando ele teve um encontro com universitários no Chile, né, ele fez uma provocação. Por que as universidades católicas não trabalham o conceito de um novo humanismo? Né? E, a partir disso, vários grupos, e nós começamos a pensar, inclusive, como você disse aqui na PUC Minas, alguns grupos, algumas pessoas, o que o Papa está chamando dessa ideia de um novo humanismo? Né? Quer dizer, qual que é essa ideia que o Papa Francisco traz referente ao que nos torna mais humanos no mundo contemporâneo? Né? E veio uma ideia interessante que várias ideias, palavras e ações do Papa Francisco apontam, talvez, por aquilo que ele está classificando, que nós estamos tentando sistematizar, como a ideia desse um novo homem, uma nova mulher, né? Que deve ser cristão, cristã, que é desafiada a viver nesse mundo muito voltado para o eu, para o indivíduo, né? E etc. Então, a gente vai desenvolver um pouco essa ideia a partir daqui, mas são várias as ações concretas, as palavras, as articulações que o Papa Francisco vai promovendo, que vão caracterizar, então, qual que seria essa condição humana que nos torna mais humano num mundo tão desigual, tão violento, tão misógino, tão patriarcal, tão xenófobo, e etc., etc. Né? E é um pouco isso que a gente tenta caracterizar, né, como essa ideia de um novo humanismo. Que bom, Robson, ouvir isso, porque ele serve como um paradigma de esperança, né? Uma travessia para a esperança, o novo humanismo serve, né? E quando a gente abre esse livro, que inclusive quem nos acompanha pode, já vou adiantando aqui, adquiri-lo pela Paulus, que foi organizado, né, editorado pela Paulus, né, pela organização do grupo que está aqui, o NESP. Vocês têm um núcleo aqui muito bacana de 4 partes, que coloca o pontificado de Francisco e a emergência do novo humanismo, acho que muito do que você trouxe na sua fala, e aí vem uma série de autores trazendo o tema. No segunda parte, tempos de mudanças, mudanças de tempos, e aí coloca as discussões paradigmáticas desse nosso tempo, né? A modernidade, a questão digital, o trabalho, o novo normal e as explorações, ligado muito a questões de transformações que a pandemia trouxe. Na terceira parte, o novo humanismo no horizonte da esperança, o novo humanismo segundo o Papa Francisco, o bem viver, a psicanálise, Francisco de Assis e a mística. E a quarta parte, desafios atuais para um novo humanismo em ação, que vocês colocam algumas linhas de ações para pensar. Migrantes, centro, periferia, cidade, o indivíduo, a liberdade, a modernidade e os pilares da paz, né? Cuidado ambiental, direito e responsabilidade. O que para o Brasil que nós estamos vivendo, você, Robson, que também é um analista político, como é que a gente populariza, discute o humanismo no Brasil que nós estamos? Ou seja, por qual área, seara de debate político que nós estamos debatendo, que o humanismo é certeiro em apontar bandeiras, apontar desafios, a mostrar para nós o caos que nós nos encontramos? Então, Eduardo, acho que aí você me dá a oportunidade de trazer, então, esse tema mais para o cotidiano. Né? Então, quando a gente fala dessas novas propostas, desafios do Papa Francisco, nós estamos pensando, então, o seguinte: como tornar-se mais humano a partir, por exemplo, de uma economia que mata? Então, aqui tem um norte de ação.
Então, a partir da ideia de uma economia que está baseada na hiperconcentração nas mãos de poucos, e na miséria, no sofrimento, né, numa política de descarte da maioria, como que nós devemos pensar, por exemplo, num novo modelo de economia, né? Como ser mais humano frente à destruição da casa comum? Então, quais são as ações concretas no plano individual, político, social, dos movimentos sociais em relação à casa comum? Como tornar-se mais humano, por exemplo, em relação à governança global? O Papa Francisco chama os movimentos sociais para propor uma governança que é uma partilha, um serviço, e não a imposição do poder. Como pensar no novo humanismo, por exemplo, em relação aos grupos que são apartados da sociedade? Então, nós estamos falando dos imigrantes, nós estamos falando da questão das comunidades que são os grupos chamados vulneráveis, né? Então, veja bem, em várias linhas concretas, o Papa vai nos desafiando como ser humano a partir destas situações concretas. Então, é na relação, por exemplo, com a economia. Então, nós vamos discutir a questão da concentração de riqueza e renda, a questão, por exemplo, do trabalho humano, da dignidade do trabalho humano. Nós vamos discutir, por exemplo, a ideia, né, de uma economia que ela é altamente concentradora de riqueza e renda, uma economia que gera todo tipo que torna o ser humano descartável, né? O mais interessante da obra e talvez da ação do Papa Francisco é que ele não produz grandes documentos teológicos, mas ele produz documentos pastorais facilmente aplicáveis sob o ponto de vista da ação. E essa ação, Eduardo, acho que você vai concordar comigo, ela extrapola a vivência eclesial. Eu nem estou falando de vivência eclesiástica, estou falando de vivência como cristão e cristã. Ela é proposta, essas ações do Papa, elas são propostas de uma espécie de uma nova governança global, né? Não é à toa hoje que o Papa Francisco ele é considerado uma autoridade, não porque tem um poder, mas porque ele, né, consegue conversar, articular e falar em relação a vários temas. Por exemplo, hoje o tema do meio ambiente, né, o Papa Francisco ele é considerado uma referência, a partir, por exemplo, dos seus escritos, a Laudato Si. Quando a gente pensa, por exemplo, na política Fratelli Tutti, por exemplo, né, que vai tratar de novas relações de poder. Então, você veja que a organização da obra, né, e a ideia da obra, por isso que nós gostaríamos que essa obra ela fosse apropriada pelas pessoas. Nós não queremos que ela seja nem da PUC e nem de uma universidade, mas que ela possa ser, por isso o seu programa ele é muito importante para nós, que ela possa ser uma obra que inspira pessoas e grupos a ações éticas inspiradas nessa ideia de um novo humanismo. Então, é perguntar-se, como indivíduo e como grupo eclesial, coletivo, social, movimento social, como grupo ou individualmente, como eu posso me tornar mais humano a partir da inspiração do Papa Francisco em relação a esse modelo econômico neoliberal? A esse modelo político que cada vez mais é totalitário, porque o neoliberalismo é uma forma de totalitarismo, porque ou você é um consumidor ou você está fora, não é verdade? E aí gera outros tipos de totalitarismos, como, por exemplo, um discurso, muitas vezes, que tem elementos, pseudo-elementos religiosos para justificar a opressão, a segregação, a criminalização de determinados grupos. Então, como que eu saio de um antropocentrismo, às vezes até de matriz cristã, que coloca o ser humano, o homem, como aquele que é o dono e que se apropria da natureza para explorar, para minerar, para extrair, e passa a ter na casa comum lugar de um cuidado? Quais são as ações individuais e coletivas? Então, veja bem, Eduardo, nós não estamos falando aqui de um conjunto de teorias, nós estamos falando de ideias que inspiram a praxis, né? E por isso que a gente gostaria que esse livro, que é esse conjunto de reflexões, ele fosse apropriado pelas pessoas, ele fosse discutido, ele fosse uma espécie de um itinerário de ação, né?
E essas ações elas podem ser transformadoras. E essas ações elas podem nos despertar uma sensibilidade a essa pergunta original que eu disse lá: o que é ser mais humano nessa sociedade que nós vivemos? Que maravilha de fala sua, porque nos deixa com muita vontade de mergulhar nesse livro. Então, eu lembrei, enquanto você falava, Robson, que o Dom Mol, um dos organizadores, quando ele divulga o livro, ele faz questão de falar, olha, capa dura, né, brochura, para que as pessoas percebam esse livro é para ter em casa, né, e é para levar, dar de presente para as pessoas, porque existe por detrás desse cuidado de um presente, de um livro bem cuidado, bem bonito, um projeto de formação política muito concreto. Afinal, nós estamos numa comunidade de paz e bem aqui, mas nós sabemos, se sustenta a paz e bem a partir de um prático humanista, mas como ser humanista? A gente precisa se conectar aos temas contemporâneos mais urgentes, emergentes da nossa realidade, e que fazem da gente pensar, de certa maneira, a centralidade deles. E sabe que eu vou aproveitar da sua presença, Robson, para tentar conectar um tema que eu acho que é fundamental. Quando a gente pensa, o Robson ele é especialista em segurança pública, e quando a gente pensa ideologias de esquerda, né, direitos humanos, a conquista de direitos, políticas públicas, tem um tema que escapa da cultura dos direitos da esquerda, não dos direitos humanos, mas da esquerda, que é facilmente capturado e foi capturado nos últimos tempos, que é a segurança pública, num debate muito raso de que é segurança pública. Afinal, não debate de segurança pública a partir de direito humano, mas debate de segurança pública a partir de uma perspectiva punitivista, autoritária. E o Brasil vive isso muito cindido, né, por essa questão. E o humanismo ele precisa também alcançar essa seara de discussão, que as pessoas possam ter uma margem de debate a partir disso. E eu queria provocá-lo. Por mais que o livro, no seu texto aqui, você faz uma reflexão mais do porquê do novo humanismo, a gente queria te ouvir um pouco também sobre como a segurança pública pode ser entendida nessa discussão do novo humanismo. Pois é, Eduardo, é interessante porque eu acho que essa discussão ela tem tudo a ver, porque a ideia, eu diria que a ideia de segurança pública como um direito, ela é uma base para uma vida, eu diria, de paz e bem, né? Quer dizer, somente se constrói uma sociedade pacífica e uma sociedade onde os direitos são respeitados, né? As individualidades, né? Elas não somente são respeitadas, mas elas são valorizadas, quando também você tem um outro lado, que é a busca pelo bem coletivo, né? E a busca do bem coletivo, muitas das vezes, inclusive, requer frear e controlar determinados impulsos individuais de poder e de dominação, né? Então, por um lado, você tem uma ideia de segurança, que é a ideia de uma construção de propiciar que a múltipla diversidade se expresse com as suas especificidades, e, ao mesmo tempo, aquilo que é o impositivo ou de uma determinada pessoa, ou de um determinado grupo, ou do poder econômico, né, de alguma forma, ter algum tipo de controle para favorecer esse conjunto que é o coletivo, né? Então, a segurança pública, eu diria o seguinte, que a ideia de segurança pública numa perspectiva cidadão, ela precede, inclusive, uma série de outros direitos. Por exemplo, uma comunidade, como nós vemos hoje, na periferia das grandes cidades, que o Estado não garante uma segurança para o exercício da cidadania, esse locus, esse território, ele é apropriado por grupos de poder que dominam esses territórios e impõem todo tipo de arbitrariedade e violência às pessoas. Ou seja, essas pessoas são duplamente vitimizadas pela ausência do Estado, que deveria garantir uma segurança para que todos não somente transitem, mas exerçam a sua cidadania, e, por outro lado, grupos, né, que se apropriam desse território. Então, veja que a ideia de segurança numa perspectiva cidadã é oferecer as condições necessárias, mais do que suficientes necessárias, para o exercício da dignidade humana no espaço público, né? Principalmente no espaço público, né? E o que acontece no nosso país? O nosso país tem uma tradição muito autoritária, muito patriarcal, muito violenta. A segurança pública ela sempre teve uma perspectiva da repressão, do controle, da vigilância, né? Das formas autoritárias do exercício de poder.
E isso é muito apropriado, não somente pelas polícias, mas por todo o sistema de justiça criminal. Como que nós temos uma justiça altamente seletiva, né? É claro, nós temos bons juízes, bons promotores, bons policiais, aqui eu não estou individualizando, eu estou falando enquanto instituições. O Poder Judiciário no Brasil ele é altamente seletivo, né? Ele é super, digamos assim, criminalizatório em relação à pobreza, à questão étnico-racial e por aí afora, vai, a questão de gênero, né? Então, somente quando nós criarmos uma condição efetiva de discutir esse modelo, não somente de segurança pública, mas de justiça criminal, nós podemos falar que nós estamos criando as bases para a vivência democrática dos direitos do nosso país, né? O que a gente sabe é que, mesmo com o processo de redemocratização na década de 1980, no final da década de meados da década de 1980, a Constituição de 88 não conseguiu reformar o campo da segurança pública e da justiça no Brasil. Resquícios daquele modelo autoritário, violento, perverso, segregador, de controle, ele se manteve. E nós estamos vendo os frutos disso no cotidiano, né? Quer dizer, o que é o Brasil contemporâneo? O Brasil contemporâneo é um lugar onde todas essas formas, é como se tivesse um monte de, digamos assim, de zumbis num lodo, que agora eles têm terra fértil para aparecer, né? E essa terra fértil aparece nesse lugar, inclusive, da imposição das armas. Quer dizer, veja bem o que está acontecendo hoje no Brasil, né? A ideia de um Estado democrático de direito ele tem a ver com a ideia da soberania popular que se dá numa democracia representativa através de eleições de representantes que são responsáveis pelos poderes do Estado. O que nós estamos vendo no Brasil hoje é que o poder das armas ele quer se impor tanto no plano federal quanto no plano estadual. As polícias hoje elas não são controladas pelo poder civil, né? A gente tem ouvido casos absurdos, né? E, por outro lado, você tem esquemas de justiça e de segurança que garantem a determinados grupos sociais todo tipo de proteção, né? E, para a maioria, uma ideia ainda de que a segurança trabalha com aquela ideia do inimigo interno que tem que ser vigiado, controlado e coisas dessa natureza. Então, você veja, Eduardo, que essa ideia de uma humanidade que contempla toda a diversidade humana, ela tem a ver também com a ideia da garantia dos direitos da condição humana, da dignidade humana, o exercício da dignidade humana. E isso é feito em sociedades nas quais a segurança pública é entendida como um direito humano e não como digamos assim, um espaço de controle seletivo sobre corpos, mentes e até corações. É um grande desafio que nós temos, né, pela frente. E isso envolve, o sino até tocou, isso envolve um grande, amplo movimento por humanistas que encarem os espaços de participação, criem movimentos de articulação coletivos, né? Criem espaços de pertencimento que solavanquem as ações dos movimentos, né? Não dá para a gente esperar que a democracia seja só reduzida a espaços de participação, de eleição, mas a gente precisa ampliar dentro das comunidades essa discussão humanista, que é um projeto, um fomento a debates coletivos, públicos, sobre uma humanidade, uma dignidade maior para todos, para todas, né? E eu acho e aí só me permita, eu pegar esse gancho, Eduardo, dizer o seguinte: nós temos uma cultura que ela normaliza e naturaliza múltiplas formas de violências, no plural, né? E esse modelo de cultura que normaliza, que naturaliza essas múltiplas formas de violência, muitas vezes ela está assentada, né, no modelo de justiça e de segurança que ratifica esse lugar de privilégio de alguns em detrimento dos outros. E aqui são múltiplos privilégios, né? Por exemplo, há um privilégio de gênero que faz com que o homem se imponha à mulher em quaisquer situações. Sim. É claro que as mulheres pobres e negras elas sofrem muito mais, as meninas, etc. e tal, mas isso também acontece, né, com as classes abastadas, né? Por exemplo, a violência de gênero, né? Então, o que significa isso? Significa que realmente, para a ideia de humanismo, inclusive na perspectiva cristã, eu quando trato do tema de direitos humanos com os meus alunos, né, eu trabalho com esse tema há muitos anos,
Eu sempre gosto muito de usar a inspiração cristã, da ideia da dignidade humana. Quer dizer, se nós somos discípulos daquele sujeito, né, que há 2000 anos atrás, ele justamente acolhia aqueles que eram os mais criminalizados, perseguidos e excluídos, e trazia ao convívio social para lhes dar humanidade, para dizer, são filhos do abado, do Pai querido, como qualquer um de nós. Ora, se nós somos cristãos e cristãs e trabalhamos nessa perspectiva, nós não podemos naturalizar, nós não podemos normalizar esse tipo de situação, né? Então, dentro dessa perspectiva do novo humanismo, sim, eu até diria que caberia um capítulo especial aqui que deveria ser Direitos Humanos, Segurança Pública e Novo Humanismo, né? Ótimo. Eu vou falar com o padre Silvio lá da Paulus, que depois de uma nova edição, esse é um tema fundamental, porque isso tem a ver com essas raízes históricas da nossa sociedade, raízes patriarcais, misóginas, autoritárias, que faz com que, por exemplo, as múltiplas formas de violência sejam naturalizadas, sejam normatizadas. Se a gente pegar o Brasil contemporâneo, é todo dia cenas de barbaridade, né? De afronta, de aviltamento da dignidade humana, que passou 2 dias, parece que nada aconteceu, e vai acontecer outra coisa pior 2 dias depois. Por exemplo, o Brasil é o país onde mais se mata travestis no mundo, e com requintes de barbaridade. Isso não é assunto. Né, nós temos a polícia mais violenta do mundo. A polícia brasileira, ela mata cerca de 6.200 pessoas por ano. A instituição do Estado que exige para garantir a vida é um dos maiores, é como se fosse uma espécie de capitão do mato do século XVII, XVIII. Então, quer dizer, realmente, Eduardo, a sua dica é muito importante, porque passa por uma questão de um novo humanismo, de considerar toda a diversidade humana na sua riqueza, na sua potencialidade, como um valor, né? Um valor divino, né? Assim como a casa comum, passa essa discussão da garantia dos direitos, de fato, das pessoas. E importante esse debate nosso, com todo mundo que vai se somando ao programa Paz e Bem aqui dessa segunda-feira, porque é nesse caminho que nós nos colocamos, um movimento que é incômodo porque nos tira dos confortos, das situações de privilégio, e que nos coloca numa utopia, num horizonte humanista, que é a alavanca das nossas ações e de aplanarmos, né? Levarmos para a comunidade esse debate. Quem é liderança religiosa, quem coordena pastoral, quem articula movimento religioso ecumênico, quem tem uma sala de aula para debater. Eu acho que fica a provocação para que todos adquiram esse belo documento, que é um documento que tem uma marca histórica, porque é de um período pós-pandemia, né, num período da intermitência dessa pandemia, porque ela continua, né, mas num pós-pandemia da situação calamitosa que a gente se encontra e como a gente vai reagir a isso. Um novo humanismo nos convoca e nos dá, nesse livro, ferramentas de ação e de percepção do olhar. Eu acho que essa percepção que o Robson nos dá, olha, existe um sistema disciplinador e a gente precisa cada vez mais perceber como o controle de corpos, como as doutrinas que desenvolvem políticas de desigualdades e que tentam naturalizar o nosso olhar, naturalizar as distâncias sociais, econômicas, culturais, ela tem um fundo anti-humanista, né? Que quer, na verdade, nos tornar cidadãos empresas, sujeitos mensuráveis pelo que têm, sujeitos mensuráveis pelo que são, e isso é totalmente o inverso, o avesso da dignidade humana desenhada, né, e construída há tantos anos, né? E por isso, né, Eduardo, que o Papa Francisco, nas suas ações e nas suas falas, né, ele tem incomodado tanto, né? Porque ele, com muita simplicidade, mas de forma muito cirúrgica, ele aponta onde estão os problemas, né? Eu queria dar um exemplo muito concreto para a gente ver isso daí. Por exemplo, no momento atual que nós estamos vivendo, né, eu sei que o programa na internet ele poderá ficar aqui por anos, mas, né, nós estamos no mês de junho de 2022, nós estamos no meio de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né?
E, na verdade, o Papa Francisco traz uma discussão fundamental, que ela é desconsiderada pela mídia e pelos poderosos, que é a questão da indústria do armamento, né? Quer dizer, para você produzir sociedades pacíficas, você tem que discutir a questão do armamento, né? E do uso do armamento. Você tem que discutir a relação entre os Estados democráticos, né? Que não deve se impor. Então, quando o Papa Francisco, por exemplo, traz essa questão de que por trás das guerras há uma indústria que produz morte, mas que dá muito dinheiro, é um modo de falar que uma nova humanidade tem que superar esse paradigma bélico, que é o paradigma que sustenta a paz. Como você pode ter uma paz que é sustentada nas armas? Que é isso que acontece. Então, você veja bem, eu estou trazendo um exemplo bem contemporâneo para mostrar que essas inspirações do Papa Francisco são múltiplas em múltiplas áreas, né? Por exemplo, quando ele traz essa questão da casa comum, para nós cristãos, eu acho fundamental, Eduardo. Por quê? Porque nós ainda somos muito inspirados naquela ideia do livro do Gênesis, né? Crescei e dominai a terra. Né? Uhum. Eu acho que a tradução ali, talvez, lá do aramaico para o grego, né? Se a gente pensar que tem antes um jardim, não é crescer e dominar a terra. Eu até falo com os meus alunos, deve ser crescer e cuidar da terra, cuidar da casa comum. Né? E isso é revolucionário, porque isso tem a ver não somente com a natureza, mas tem a ver com tudo que cerca a nossa condição humana, o modelo de economia, o modelo de trabalho, o modelo de produção que nós temos, o modelo de consumo. Então, veja, eu trouxe o exemplo da guerra. Quer dizer, guerra tem um problema da Ucrânia com a Rússia, mas tem guerra lá no Oriente Médio, tem na África, tem aqui. E o que é o denominador comum? Armas, que dão muito dinheiro e muito lucro, petróleo. Estamos dispostos a discutir isso para não acabar especificamente com a guerra, mas com uma cultura de uma pseudopaz que está baseada numa indústria bélica, né? Assim como a relação com a casa comum, né? Você, por exemplo, que trabalha tanto o tema, né, da economia de Francisco e Clara, né? Quer dizer, novas relações humanas que precisam de permear, né, essa nossa condição, né? Quer dizer, isso daí você pode trabalhar nas questões mais micro no seu território, no seu espaço, e questões globais. Então, quando a gente fala desse novo humanismo inspirado no Papa Francisco, nós estamos realmente pensando que as pessoas, as comunidades, os grupos, os coletivos, os movimentos sociais, os movimentos eclesiais, podem, a partir dessas ideias, digamos assim, ter insights, iluminações para várias práticas que podem modificar um pouco a nossa relação. A nossa relação conosco mesmo, né? A relação nossa com o outro, seja esse outro na condição que ele e ela e são, a nossa relação com a casa comum e a nossa relação, inclusive, com Deus, né? Porque aí a gente volta, talvez, a ter aquela ideia do Deus, o Abá, né? O Pai, e não aquele Senhor, Rei Todo-Poderoso, né? Afastado da gente, que está nos vigiando. Então, veja que aqui nós temos também uma espécie de uma nova cosmovisão a partir dessa ideia de novo humanismo. Que maravilha. É isso, meus irmãos. A gente poderia ficar ouvindo aqui um longo tempo, Robson, porque como um professor, ele nos envolve na discussão e a gente começa a mergulhar na arqueologia do humanismo e nas discussões que são pertinentes para o nosso tempo. Acho que valeu muito essa conversa com ele e eu espero que cada um e cada uma siga, né, o Robson nas redes sociais, busque o livro do humanismo, acompanhe o NESP, Núcleo de Estudos Sociopolíticos, por meio desses dois trabalhos que eles estão desenvolvendo. Eu estou ali na Casa Comum, Formação Política de Cristãos Humanistas, desenvolvendo formação para todas as pessoas que dedicam esse trabalho humanista dentro da política, dentro do desenvolvimento comunitário. O monitoramento dos poderes públicos, que está olhando na situação de Minas Gerais, como é que atua o poder público para levar para a comunidade o que está acontecendo dentro dessas câmaras do Poder Legislativo, divulgando também o Poder Executivo. E temos muito que conhecer e aprender com essas experiências bonitas dentro do NESP e dentro do Ânima, esse núcleo
tão importante dentro da PUC Minas. Robson, muito obrigado, meu amigo. Pois é, Eduardo, foi uma alegria participar com você dessa conversa, com a comunidade Paz e Bem, alegria muito grande, espero que a gente possa estar junto em outras oportunidades. Um grande abraço, paz e bem para todas e todos. Paz e bem, até mais.